Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver depois, bom dia para quem vai ver depois também. Que tenhamos proveito nessa reflexão, que é um tema bastante preocupante e só está agravando, alarmando e crescendo cada dia mais. É um processo que destrói vidas, destrói famílias, pessoas perdem o trabalho, se isolam das famílias. Então é uma coisa muito, muito séria, né? E no próximo dia 26, né, de junho, nós teremos aí o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. E eu fiquei surpresa quando eu descobri que tem uma campanha que a gente nem vê falar. Eu não sei se alguém tem conhecimento das campanhas do dia 26 de junho. A não ser o tempo todo, né? Aquela mãozinha, diga não às drogas. Eu confesso que eu não tinha conhecimento dessa campanha e eu achei muito interessante que conversássemos sobre isso, que refletíssemos sobre isso enquanto profissionais de saúde e profissionais da saúde. Porque se não é no nosso trabalho no dia a dia, pode ser que alguém muito próximo a nós se torne um consumidor de drogas ilícitas. E a campanha desse ano é Compartilhe Fatos e Salve Vidas. E eu fui buscar o que é isso, né? O que é compartilhar fatos? Na verdade, nós compartilhamos números, falamos dos agravos, das destruições, das coisas tristes, mas ainda estamos muito aquém de salvar vidas. Porque tudo que se repete e tudo que se agrava, a percepção que eu tenho, a observação que eu faço é que vai caindo no trivial. Não se chama mais atenção, não desperta mais, né? Então, a tendência é que a gente vá se acomodando e acostumando com esses fatos e daqui a pouco tem outro fato acontecendo que não chama mais atenção, daqui a pouco tem outro, então a gente vai deixando algo muito importante passar despercebido em função de acostumarmos e acomodarmos com os fatos. Então, quando a gente pensa em compartilhar fato, nós estamos falando e pensando seriamente no quanto nós estamos perdendo o controle sobre o uso ilícito de drogas. E mais preocupante ainda são as drogas lícitas, como álcool e cigarro, que a cada esquina qualquer menor de idade pode adquirir, e que essa característica das drogas lícitas está muito, muito próximo das drogas ilícitas. Então a gente precisa pensar
né? Nós estamos aí em plenas conferências da saúde, né? Tivemos as conferências municipais, vamos para a estadual, e eu penso que nós precisamos agir de alguma forma, que seja compartilhando fatos reais, criando grupos de psicoeducação, grupos de esclarecimentos, grupos de acolhimentos, não só do sujeito que se perde enquanto sujeito nas drogas lícitas e ilícitas. Porque enquanto uma profissional atuando na gerência, né, de saúde do trabalhador, o que eu tenho encontrado de colegas afastados em função do uso exagerado, do uso descompassado de drogas lícitas, é triste e assustador. Não só pelo fato das equipes estarem desequilibradas no que tange ao número de profissionais, mas o quanto as pessoas estão se perdendo enquanto pessoas, enquanto sujeitos das suas histórias, enquanto cidadãos. Então, quando eu busquei refletir sobre esse tema e trazer para a gente pensar sobre isso, foi muito na preocupação do que é que nós estamos fazendo conosco. Porque nós outros que talvez não estejamos tão envolvidos na questão de drogas lícitas, nós estamos lidando com um número cada vez maior de pacientes ou pessoas das nossas famílias, ou vamos desenvolvendo um burnout, chegando a não se incomodar mais com a tragicidade dos fatos. Então, que esse dia 26 e sempre, todos os dias, a gente pense no que nós podemos fazer enquanto cidadãos, enquanto profissionais do SUS, para cobrar e fazer valer as leis, as cartilhas, os cadernos de instrução e de informação, enquanto colegas dos profissionais dos CAPSes, porque hoje a gente vive meio que uma guerra, né? De quem é o paciente? O paciente é uma pessoa. E como pessoa, ele tem que ser acolhido aonde ele chegar. E nós estamos criando algumas questões administrativas que o ser humano, ele ficou, como diria um diretor que eu trabalhei com ele no Hospital de Urgências de Goiânia, o terceiro depois do último. E na época, quando ele dizia essa expressão, eu achava bastante interessante. E hoje eu compartilho com vocês. Nós estamos lidando com pacientes, com usuários, e o nível de importância que ele está tendo para o serviço é o terceiro depois do último. Se não for mais um pouquinho. Isso é culpa nossa? Não vamos usar o termo culpa, mas responsabilidade. Porque todos nós somos usuários do SUS. Todos nós utilizamos o serviço de saúde para o qual nós prestamos a nossa força de trabalho. Então, a gente precisa rever não somente as nossas atitudes, mas também o que nós estamos fazendo de acordo com o prescrito, com o que está escrito nos cadernos, nas leis, né? Então, a gente precisa cobrar de nós a responsabilização no que tange a nós irmos atrás e entendermos, compreendermos e buscar algumas formas de trabalho saudáveis para nós e de sucesso para o nosso usuário que chega solicitando a nossa ajuda. Então, quando a gente pensa, né, em compartilhar fatos salvando vidas, vamos esclarecer as pessoas, as famílias, cada vez mais com estruturas diferentes, né?
eu já substituo o termo desestruturação por estruturação diferente. Porque é a estrutura que se tem. Se nós compararmos com a estrutura de 70, 50 anos, nós vamos encontrar pai, mãe, filhos, irmãos do mesmo casamento. Ou nós vamos encontrar famílias com uma outra estrutura, mas a estrutura vigente. Então não é uma desestruturação, é uma estrutura com a qual nós precisamos aprender e entender como nós vamos lidar com ela. Porque nós vamos ter as famílias homoafetivas, tanto masculina quanto feminina, nós vamos ter filhos adotados. Então, nós precisamos entender como é que nós vamos aprender a lidar com essas diferenças, não esquecendo de quem está na nossa frente requer atenção, acolhimento e ser tratado no seu agravo à saúde. Ainda vamos enfrentar muitos preconceitos, muitas brigas mesmo, no sentido de eu não vou atender porque eu não vou atender uma pessoa que não sei se é homem ou se é mulher. Só que nós estamos tratando de ser humano, independente da escolha e da sua estrutura sexual. Sigamos adiante. Então, no dia 26 de junho, que se comemora o Dia Internacional de Combate às Drogas, foi criado em 87. Muito recente para algo que vem assolando a humanidade há muitos anos. Muitos anos. Tanto que a gente começa, lá pelos tratamentos psiquiátricos com drogas pesadíssimas, quando dos hospitais psiquiátricos, que era o que se tinha, era o manejo que se tinha na época. E o objetivo desse dia, dessa campanha, é aumentar a conscientização sobre os problemas causados pelo uso de drogas. É o que eu dizia anteriormente, Nós vamos adquirindo conhecimentos, mas muito dentro das caixinhas. Muito dentro daquilo que eu me especializei. E nós nos esquecemos de nos especializar em gente. E o ser humano, ele não é uma caixinha, ele não pode ser fragmentado, esquartejado em pedaços, em caixinhas. Ele precisa ser visto como um todo. Então, quando eu digo isso, eu estou dizendo até para eu mesma, de dizer, olha, procure outros conhecimentos, vá atrás de outras informações. Porque enquanto profissional da psicologia, eu não posso só ficar observando e detalhando o comportamento do meu paciente. Eu preciso entender por que é que ele chegou naquele comportamento. E aí vai uma série de conhecimentos antropológicos, sociais, de crenças religiosas, padrões culturais, uma série de conhecimentos nós precisamos de ter. Mas aí alguém vai dizer assim, mas eu não tenho tempo para tantas essas coisas. Eu acho que temos. Ontem eu participava de um seminário de um outro movimento, do meu movimento religioso, da minha filosofia religiosa, onde a gente aprendeu e confirmou outro tanto de vezes, Às vezes nós não dispensamos um tempo de qualidade numa escuta, numa consulta médica, odontológica, de assistente social, de enfermagem, porque eu não tenho tempo, estou correndo. Só que às vezes o tempo que eu deixei de investir naquela consulta mais detalhada, eu vou perder ele lá na frente, porque essa pessoa vai retornar várias vezes sem entender o que eu estou colocando para ela. E voltando à questão do tempo, nós achamos tempo para entrar em todos os grupos sociais, das redes sociais que nós temos, e nenhum de nós participa de pelo menos 5 grupos de WhatsApp. Temos tempo para entrar em todas as redes sociais de Reels, de Stories, de Shorts,
de todas as redes. Então, se a gente computar esse tempo, nós vamos encontrar pelo menos 5 horas no dia que a gente investiu nesses outros movimentos e não investiu no nosso conhecimento, como abrir um livro, um site confiável, discutir com alguém uma ideia ou um esclarecimento de algo que a gente leu. Então, a gente precisa reencontrar esse tempo. E lá no Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, o PLANAD, ele é uma cartilha de 80 e tantas, 81, 83 páginas, não me lembro o total. Mas eu fui lá e peguei, está lá na parte da introdução desse plano, que de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que foi discutido lá em 93, a droga é toda substância natural sintética, e de sintética nós temos inúmeras, que é introduzida no organismo vivo modifica uma ou mais das suas funções, independente de ser lícita ou ilícita. Porque os psicotrópicos eles vão causar tantas alterações, tantas mudanças das funções, tanto de corpo físico quanto neuronal. A parte cerebral das pessoas ficam altamente prejudicadas. Tanto que todo colega que eu vou conversar, que eu vou visitar, que eu vou entender por que é que ele está com tanto afastamento de licença médica, pergunta básica do meu rapport. Você já começou a fazer uma psicoterapia? Não porque eu sou psicóloga, mas porque a pessoa precisa se entender, se conhecer, se compreender, para que essas drogas, mesmo lícitas, elas vão fazendo efeito e sendo diminuídas para que esse organismo, para que esse ser, para que essa pessoa entre novamente em equilíbrio. Porque eu posso tomar todos os psicotrópicos de primeira linha mundial, daqueles caríssimos que precisa que os planos de saúde recebam um processo para serem autorizados. Eu acompanho uma pessoa que precisou de inalar Spravato e precisou de ser autorizado porque ela é caro, caríssimo. Para uma pessoa que ganha R$1.500 é muito caro. E aí a gente se pergunta, nós estamos preocupados sim com as drogas ilícitas, porque elas trazem todo um desequilíbrio, mas também as lícitas estão na mesma lista. Os psicotrópicos pesados, né? Eles causam um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio físico, um desequilíbrio financeiro, porque a primeira coisa que acontece é a pessoa deixar de trabalhar. As suas relações interpessoais são destruídas, porque essa pessoa ela passa o tempo dormindo ou um tempo isolado das relações humanas. E nós estamos cada vez mais piorando esse processo. Por quê? Quando a pessoa se afasta do seu ambiente de trabalho para fazer um tratamento psiquiátrico, ele se afasta em função das reações medicamentosas e das alterações que tornam quase impossível ele executar as atividades. Por exemplo, uma técnica de enfermagem ela não tem a menor condição de aferir nenhum exame, de aplicar injeções, de aplicar vacinas, então elas são afastadas. Os médicos, a mesma coisa. As assistentes sociais têm uma escuta qualitativa diminuída, porque se eu tenho reações e alterações cerebrais, eu não vou registrar o que eu estou escutando.
eu não vou ter resposta para aquela escuta que eu estou fazendo. Porque emocionalmente e fisicamente, eu estou num desequilíbrio momentâneo. Por que momentâneo? Porque a possibilidade dele passar existe, mas eu preciso querer fazer isso. E o que eu tenho percebido nas pessoas que eu faço acompanhamento e até as outras colegas da equipe, é que chega um momento que as pessoas não querem mais sair desse movimento. Ou por vergonha, por incapacidade, por descrédito, por um processo de menos-valia, ou até mesmo porque encontrou naquele processo uma possibilidade de ser o coitadinho e ter todas as atenções direcionadas para si. Então, nós vamos de um adoecimento real e de um adoecimento que eu encontrei nesse processo um jeito de eu ser vista. E também é um adoecimento muito sério. E como nós já falamos aqui inúmeras vezes sobre autoconhecimento, tem coisas que eu não quero conhecer. Então eu continuo nas drogas lícitas, até eu chegar numa droga ilícita. O que não é impossível. Então o problema das drogas é um processo de preocupação mundial. Mas adiante nós vamos falar do tráfego, que é tão rápido que as autoridades envolvidas nesse processo têm dificuldade de manter um controle de todo o processo de um transporte rápido de drogas. Então, o uso dessas substâncias, seja tanto a lícita quanto a ilícita, ela tem um impacto negativo para todos nós. Todos. Não adianta eu dizer que, não, na minha família está tudo certo, ninguém nunca usou droga. Nossa, graças a Deus, nunca tive problema nenhum desse. Diretamente, não. Mas indiretamente, sim. Qual de nós acusarmos ou visualizarmos um ser que vem na nossa direção, que ele é um drogadito? Qual a nossa reação? É nesse momento que nós dizemos que afeta valores culturais, sociais, econômicos e políticos. Os nossos valores sociais e culturais foram muito alterados. Muito em função de uma evolução, de uma revolução, que tem coisas que são muito bem-vindas, mas tem coisas que a gente ainda não aprendeu a lidar com elas. Quando nós estamos lá na unidade de saúde e recebemos como consulta uma pessoa que ingere pelo menos, e eu já atendi uma pessoa, ela ingere 12 drogas diferentes por dia. Drogas lícitas. Por que lícitas? Porque foram prescritas por um profissional de saúde. E aí eu me pergunto qual o papel desse profissional, ou de todos nós, o que nós podemos fazer para que essa pessoa consiga pelo menos reduzir, porque ela não tem mais um minuto senhora da sua realidade. É impossível. Então a gente precisa ir nos empoderando de conhecimentos os mais variáveis para que a gente não adoeça ao atender alguém com essas características. Como eu dizia, nós não temos na nossa família ninguém que usou droga, ninguém nunca foi preso, ninguém nunca foi internado, ninguém foi encontrado desacordado. Mas nós vivemos numa sociedade onde
tudo isso que acontece nos atinge. E não adianta alguém dizer, não, eu não sou atingido por isso, não, eu sou dono. Em algum momento nós vamos ter medo, nós vamos ficar preocupados, nós vamos ficar remoendo sentimentos de tristeza. Porque, gente, é muito triste quando nós vemos uma pessoa jogada lá no chão de qualquer maneira, porque o seu estado de vigília não suportou tanta droga, que seja álcool, que seja cocaína, que seja crack, qualquer que seja esse processo, é muito triste. Porque, guardadas as proporções das crenças religiosas, ele é um semelhante nosso. E poderia ser um familiar nosso. Eu tenho certeza que alguns de vocês já ouviram histórias de pessoas que desaparecem das suas famílias por uma série de razões e que ele continua sendo uma pessoa. Ele continua sendo uma pessoa desaparecida da família, mas ele continua sendo uma pessoa e um familiar. E um fato importante, né, que a gente sabe, mas que é confirmado também, é o quanto nós tivemos um crescimento estrondoso de pessoas que utilizaram drogas pela primeira vez durante a pandemia. Porque o que aconteceu com a pandemia de Covid? A maioria da população foi para dentro de casa. Então, as pessoas ansiosas, as pessoas agressivas, as pessoas impacientes, pela primeira vez elas usaram uma droga, lícita ou não. Porque foi o único tráfico que não parou. Eles continuaram produzindo, preparando, importando, exportando, vendendo, comprando. Eles não pararam. Nós tivemos alguns movimentos econômicos que continuaram vida tranquila. Então, essas pessoas começaram a consumir droga. Como nós tivemos aí 1 ano e meio, 2, né, para começar a voltar à realidade normal, ou novo normal, como se dizia na época, muitas dessas pessoas que usaram a primeira vez não deram conta mais de parar. Porque não tiveram acompanhamento. Porque não tinha mais atendimento. Não tinha os atendimentos, né, de CAPS, de ver o que estava acontecendo com as pessoas. Os atendimentos psicoterápicos passaram a ser online. Nem todas as pessoas têm essa condição. Então, nós tivemos um aceleramento e um crescimento no número de pessoas que usam drogas muito nesse período e que até hoje não voltaram. Como nós temos colegas de saúde que se afastaram no início da pandemia e até hoje não conseguiram voltar. Então, nós precisamos olhar para nós e saber como é que está o nosso limite. E aí, nós vamos encontrar também as pessoas que sofrem transtornos e que, de alguma forma, chega até nós. Então, não adianta eu dizer que isso não me atinge, que não me influencia, porque influencia sim. Nós estamos numa mesma atmosfera, nós estamos respirando o mesmo ar, nós estamos sofrendo os mesmos processos políticos, os mesmos processos sociais. A diferença é que alguns de nós não nos embebedamos com as drogas. Às vezes a gente toma um relaxante muscular, mas aí passa, não quer... Porque tem gente que vicia realmente em relaxante muscular.
Ele não consegue sequer sair da cama se não tomar um relaxante muscular. E nós já sabemos o quanto isso é prejudicial para o fígado e para os rins. Mas ninguém lembra disso e nem pensa nisso, só quer livrar da dor muscular que está sentindo naquele momento. Então, quando a gente fala, né, dos relatórios que a ONU faz, que eles estão preocupados, é porque tudo foi muito acelerado. Até o transporte hoje é muito fácil de ser feito. De um estado para o outro, de um país para o outro. Por isso que as redes de tráfego acabaram ficando mais ágeis. A tecnologia chegou lá também. A rapidez de raciocínio chegou lá também. Porque, na verdade, é um mercado onde alguém vende e alguém compra. Não é assim o nosso mercado? Nós não somos um país capitalista, uma cultura capitalista. Então, alguém produz, vende e alguém compra e consome. Então, se a gente para pensar nos processos visíveis que nós temos desse mundo das drogas, ele é tão igual aos outros processos de um supermercado, de uma farmácia, de compra e entregas. Então, nós precisamos nos alertar para isso, porque nesse momento, algum parente nosso, filho dos profissionais que estão na saúde, que estão trabalhando, ele pode estar numa escola onde é fácil chegar droga na porta, na portaria da saúde, no portão de saída, de entrada. Ele pode estar numa rede social onde é muito fácil comprar. E muitas vezes a gente não se atenta para isso, porque como tem coisas que a gente não dá conta de lidar, a gente prefere não ver. Já ouvi muito isso. Não, meu filho não é disso não, imagina, meu filho não faria isso. Deixa eu te lembrar que ele é só seu filho, ele não é você. E como sendo só seu filho, ele tem características, ele tem necessidade, ele tem predisposições às quais você não tem controle. Você tem controle, sim, no processo educacional, no processo de esclarecimento, no processo de acolhimento, no processo dele se sentir seguro em casa. Nós vamos ver daqui a pouquinho algumas listas interessantes. Então, anualmente se tem esse relatório, né, de drogas no mundo. Em 2023 a gente tem isso. Como nós já estamos na metade de 2024, provavelmente nós vamos ter um relatório que nos alerte mais ainda. E foi criada uma lei, né? Nós temos no Brasil uma lei, que é a Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006. Essa lei ela vai tratar sobre o tráfico. Só que dentro dessa lei tem vários artigos que vai falar desde quem transporta e produz para consumo próprio, como para aquele que, inclusive, exporta. E percebam bem o quanto é jovem e criancinha essa lei. Ela é de 2006. Há quanto tempo nós temos tráfico de drogas? Mas ainda bem que ela chegou. E como ela chegou, nós precisamos conhecê-la para saber quando é que nós precisamos de acionar os movimentos que são responsabilizados por isso. Só que o que acontece com nós outros seres humanos? Nós temos medo de sermos perseguidos, nós temos medo de sermos descobertos porque nós não temos suporte de proteção. Só que até nisso nós precisamos de pensar de como nós vamos fazer denúncia, como nós vamos fazer valer uma lei. Porque ficar atrás do nosso medo não vai resolver muita coisa. O medo ele serve para nos proteger, não para nos anular. A gente já falou disso aqui em algum
passado. Essa foto, ela é, ao mesmo tempo que ela é simples, ela é de uma profundidade, de uma tristeza imensa. A perceber a característica, né, da figura, essa criança ela não tem mais do que 13 anos. Isso no meu olhar, né, na minha preocupação. Quando eu olhei para essa gravura, para essa foto, para essa imagem, eu pensei, essa criança não tem mais que 13 anos. E o que nós precisamos nos alertar e ter conhecimentos de tudo o que acontece, não de fatos, de notícias ruins, mas de conhecimento literário, de leis, de conteúdos técnicos de outras categorias. A gente precisa entender isso. Claro que nós não vamos deter todo o conhecimento do mundo, mas nós precisamos saber com que nós estamos lidando. Com quem nós estamos lidando lá na ponta quando alguém chega para fazer uma consulta. Até aqueles que vão lá só para trocar a receita. E aí vai prolongando, e chega ao ponto que ela não dá conta mais de ficar sem o comprimido. Ele está agindo corretamente nas suas dores, nas suas preocupações? Provavelmente não. Essa medicação só tira ele da realidade. Dorme, fica parado sentado, não tem ânimo para fazer mais nada, nem a própria higiene. E aí nós vamos alimentando isso. Porque nós não temos profissionais psiquiátricos na rede a contento. Os que são particulares, às vezes também vão atuando da mesma forma, de só repetir a medicação. Porque essas pessoas chegaram num ponto que elas não têm mais uma autopercepção positiva. Elas não têm uma autoestima mais elevada. E às vezes nós podemos fazer isso, numa conversa, numa escuta, nos grupos. Nós vamos encontrar aqueles que realmente não querem nada. Eu encontro alguns de vez em quando. E eu fico com pena, porque são pessoas que talvez poderiam resgatar o ser que existe ali. E por que nos preocupamos? Porque as projeções, elas não são boas. O aumento de 11% no mundo até 2030 está ali na porta. Está batendo na nossa porta já. 5 anos e meio passa muito rápido. Talvez esse menino que apareceu nessa foto, né, se ele tiver hoje 14 anos, 13 anos, ele não chega aos 18, que é o tempo previsto, né? De mais 11% de aumento. Então, nós precisamos pensar muito nos eventos. Porque o evento por si só, ele só chama atenção. Mas como eu disse no início da minha fala, a gente entra depois numa zona morna e deixa correr. Porque nós também já estamos cansados. Então nós precisamos aprender a descansar para que a gente não desista. Desista de acreditar que vai dar certo. Esse é o pior cansaço que nós podemos ter, é o cansaço mental. É daquele que a gente fala assim, não adianta fazer mais nada, nada mais vai dar certo. Isso já não é só o cansaço mental.
o cansaço físico. Porque o cansaço físico você deita, dorme, um sono bom, faz uma atividade física, ok. Só que o cansaço mental, ele requer mais atenção. E toda a minha fala é pautada nisso. Não vamos chegar num processo tão exaustivo que a gente não aprenda, não reaprenda a descansar, mas queira desistir. Então, em 2022, né, teve essa abertura da 24ª semana de conversar e discutir sobre combater o tráfico de drogas. E eu fiquei pensando se ainda não é possível combater o tráfico, né, 100%, considerando a rapidez de distribuição, que a gente pudesse pensar em um tratamento humanizado. Nós sabemos que o tratamento que nós oferecemos hoje na rede de CAPS, guardada algumas proporções, nós ainda não oferecemos o que é necessário e humanizado. Ainda temos que aprender, ainda temos que reinventar algo que seja realmente humano para essas pessoas. E é considerar que o número só vai aumentando, é bom que a gente pense e pense rápido como é que nós vamos fazer isso. Ainda se discute a questão dos CAPS em algumas regiões para determinados tratamentos e o CAPS para outro tratamento em outro local. Eu sempre brigo nessas reuniões de conferência para a saúde. Não adianta eu ter um CAPS álcool e droga no Noroeste, AD, e um CAPS infanto-juvenil no Sudoeste. São regiões diferentes. É preciso que nós ofereçamos todo o tratamento em todas as regiões. Alguém que está no Distrito Sudoeste, eu estou falando de distrito porque é da minha secretaria, né? Ou qualquer outra região, em qualquer lugar do estado, se eu tiver um paciente que ele tenha que pegar, que ele tem que utilizar o transporte coletivo, que ele vai gastar em tempo de relógio 2 horas, 2 horas e meia de traslado entre a sua residência e o centro de tratamento, que é o CAPS, ele não vai. E às vezes nós ficamos querendo reinventar o humanizado. Não é isso. É melhorar o que nós já temos. E quem vai fazer isso? Nós, profissionais, com os movimentos sociais oficializados, para que a gente tenha uma condição melhor de trabalho e de acolhimento daquele que chega, vendo em nós a última tábua de salvação que ele tem. E tem horas que a gente não está sendo uma tábua muito boa. É melhor a gente pensar como é que nós estamos sendo enquanto tábua de salvação para alguém, porque é assim que nós somos vistos. Lembremos disso, né? E embora a gente já esteja lidando com idosos, né, com idades mais maduras para o uso de drogas ilícitas, as crianças e os adolescentes ainda são o maior número. Por quê? Porque eles são os famosos aviãozinhos das regiões. Porque o traficante, ele sabe que ele pode ser preso. Crianças e adolescentes, não. Então, a gente vai odiar esse traficante? Eu realmente não sei, porque são outros valores morais, culturais, sociais, que a gente não sabe como é que ele chegou a ser um traficante. Então, a gente tem que cuidar aqui embaixo, na base, para que esse número não aumente, ter um tratamento adequado para os dependentes e, quem sabe, no futuro próximo, né, pensar numa reeducação desses traficantes. Pode ser o ideal. Ou alguém pode me achar, né, louca de pensar isso.
Mas a gente tem que ousar. É claro que não é fácil, né? Ninguém quer sentar com um traficante para conversar com ele e tentar despertar nele uma educação psicológica. Mas é uma possibilidade. Enquanto estamos trabalhando, enquanto temos gente, né? Seres humanos, a gente tem que pensar em todas as possibilidades. O que leva uma criança e um adolescente a usar droga? E a lista é imensa, né? Aí a gente pegou alguns exemplos. Problemas de relacionamento entre pais e filhos. Isso quando tem os pais, né? Pai e mãe dele. Quando não, relacionamento péssimo com o padrasto ou com a madrasta. Nós temos histórias inúmeras sobre isso. Relações afetivas precárias, que às vezes os pais estão ali, mas as relações não são boas. São relacionamentos onde todos estão no celular, onde todos estão na frente da televisão, cada um pensando em coisas totalmente diferentes, que nem a televisão é atrativa, nem aquele programa ali é atrativo. É só um instrumento ali na frente, e cada um com suas dores internas, com seus desafetos internos, com as suas preocupações. Então, as relações afetivas são precárias demais da conta. E parece que a gente está tentando resgatar isso, mas o número ainda é muito menor. Nós ainda temos pais que vai soltar pipa, né? Que essa época do ano é a época das pipas, de empinar papagaio. Nós já temos esses pais. Nós temos mães que não sentam com as filhas. Nós ainda estamos reaprendendo a nos amar e a nos respeitar. Nas gerações passadas nós tínhamos respeito. Talvez não tínhamos tanto amor, mas tínhamos respeito. Talvez pelo medo, pelo controle, mas nós tínhamos alguma coisa. A geração atual não tem nada. Nem controle, que são os limites necessários, e nem amor. Então a gente precisa pensar nisso e muitas vezes nós profissionais somos educadores dos nossos pacientes, ensinando eles a pensar sobre isso. Porque uma menina que é mãe aos 13, aos 10 anos, 12 anos, 11 anos, ela não tem a menor condição de ser amor e limite para essa criança que ela gerou. Até porque a gestação dessa criança também não foi por amor, por cuidado para com ela. Foi exatamente o contrário. Ódio, vingança, desrespeito, violação. Não temos que esperar dessa mãe ou coisa diferente que não seja ódio, negligência, indiferença. E nós vamos encontrar essas 3 características em mães mais velhas. Não é só o fato de ter havido uma violência, mas em pessoas também que consentiram, né, uma gravidez, mesmo que não planejada, mas que também não estão preparadas para terem relações afetivas positivas. E aí nós não temos regras para nada, nem regra, nem limites, né? E aí a gente vai pensando que muitas vezes as drogas lícitas, elas têm entrada nas nossas casas a qualquer hora, a qualquer momento. E aí a criança e o jovem vai vendo ali como uma coisa tão natural que aos 10 anos ele ingere uma cerveja de boa, tranquilo. E aí, nossa, meu filho é meu filho é homem. Não, ele não é um homem. Ele é uma criança do sexo masculino.
Ele não é um adulto, ele não é uma pessoa que tenha condição de tomar essa decisão. E aí a gente vai alimentando esse terreno, preparando esse terreno para as drogas lícitas, e daqui a pouco o ilícito chegou e a gente não percebeu. Porque numa família que permite as crianças ou os pré-adolescentes a ingerirem uma bebida alcoólica porque está numa família, está em casa, está numa reunião familiar, ela não vai perceber quando é que a droga ilícita entrou em casa. Ou então, assim, não, é só uma maconha não faz mal não. Dependendo da carência, dependendo da estruturação emocional do pré-adolescente, é a porta de entrada escancarada. Então, como eu disse, a gente está naturalizando coisas que não são naturais. Nós estamos naturalizando dores que dor não é para ser natural. Dor, ela pode ser, no máximo, um toque para chamar a atenção de que algo não vai bem. Não é assim quando a gente sente uma dor física, né? Então, essa dor emocional, ela também tem um peso. É para eu saber que algo não vai bem. Mas nós não fomos educados para dar valor ao medo, para dar valor à tristeza. Não, isso é coisa à toa, isso passa, deixa isso para lá, coisa besta. Daqui 2 anos nós temos alguém altamente dependente dos psicotrópicos. O que aumentou o consumo de drogas lícitas? Desemprego, perda de familiares em grande número durante a pandemia. Eu conheço família que perderam 10 pessoas. A falta de segurança, o aumento das violências domésticas, o aumento dos abusos. E tudo isso foi aumentando o número de usuários de drogas. E aí tem uma coisa interessante, que aqui é por que eles começam? Mas aí, quando eles começam, é bem aquela coisa, né? O que veio primeiro? Aonde começou? Usar um linguajar bem popular da época da minha avó. Cadê o fio da meada? Para quem não sabe, a meada era um bolo de cordão ou de lã, ou que as fiandeiras, né, preparavam os fios de algodão nos chiares. Então, fazia-se um bolo, né, uma bola, e aquilo chama meada. Onde está o fio da meada? Porque eles começam porque tem tudo isso aqui, de estruturação familiar, que é a estruturação diferente, conflitos interpessoais, problemas financeiros, negligência do cuidado com os filhos e violência doméstica. Se a gente volta lá, por que os meninos começaram? Problemas financeiros. O pai está desempregado, eles estão passando necessidades, a mãe também começou a beber. Conflitos interpessoais. A criança sofre bullying na escola e ele leva para casa e não tem suporte. Começa a buscar uma saída. Qual que é a saída? Cigarrinho de maconha aqui, outro ali, daqui a pouco uma cerveja, daqui a pouco está na aguardente, na famosa pinga. E os adultos começam a não ter nenhuma preocupação de cuidado com as crianças. Aí lá elas começaram por isso. Aqui, o fato de serem negligenciadas foram porque eles começaram. Então, percebo que é um processo tão
interligado, que quando você pergunta para a pessoa assim, quando isso começou? Eles não têm essa noção. Quando você pergunta assim, que fato aconteceu que levou você a começar a usar drogas? Eles não sabem. E muitos de vocês com certeza já ouviu isso. As pessoas perdem o seu histórico, eles deixam de ser sujeito da construção da sua história, eles se perdem. Então, quando a gente fala de tratamento humanizado, é auxiliar essa pessoa a se resgatar enquanto gente, enquanto ser humano que ele é. Porque senão a gente não consegue ajudar a família. E eu quis pensar sobre a família pelo seguinte. Quando a família tem uma estrutura, né, mais harmônica, mais tranquila, e que um filho começa a usar droga, a família começa a se culpar e a se perguntar onde foi que ela errou. O que ela fez de errado, se ela deu tudo que era possível, se tudo que a criança, tudo que o jovem pedia, eles estavam sempre prontos a dar. Primeiro, a gente tem que ajudar essa família a não se culpar. A gente precisa ajudar essa família a se equilibrar, porque é disso que ela precisa. Então, um bom acolhimento, um acolhimento respeitoso, uma escuta bem qualificada, bem afetiva, no sentido de essa pessoa não se sentir que ela é culpada. Talvez haja aí uma responsabilização, mas não uma culpabilidade. Porque quando se tem pegar um exemplo de uma mãe que sai 5 horas da manhã para trabalhar e volta 5, 6 horas da tarde. Ela tem todo esse tempo fora de casa porque ela precisa trabalhar, porque ela precisa levar comida para casa. Só que nesse momento, o filho está solto, sem nenhuma orientação. Quando ela chega à noite, ela não tem tempo e nem disposição para falar alguma coisa desse menino. Aí os vizinhos estão reclamando, chega uma reclamação daqui, ela não tem tempo de ir na escola, o menino abandona a escola e não aprende a ler, não aprende a escrever, daqui a pouco ele está realmente, além das drogas, roubando para ter droga. E nem é meme, eu conheço uma família que é exatamente essa história. E muitos de vocês que trabalham na estratégia da família têm histórias bem parecidas, semelhantes. Aí o que a gente faz com isso então? Converse com essa família, oriente essa família. Tem momentos que nós precisamos pedir socorro para outros colegas. Eu e minha colega estamos acompanhando um servidor, ainda não chegamos no servidor, chegamos só na unidade de saúde, numa região nossa, onde o próximo passo é a gente conversar com a família, porque ele vai ter que ser internado. Involuntariamente. Porque senão ele vai morrer ou ele vai perder o concurso. E aí a gente vai ter que ouvir essa família, orientar essa família, pedir socorro para outras pessoas, para outros profissionais, para outros segmentos da sociedade, para que esse moço possa ser internado. E às vezes é isso que dá para fazer. Porque nós também não somos anjos que vamos consertar todo o processo que está acontecendo naquela família. Mas a nossa posição, a nossa postura, as nossas atitudes vai dizer muito de como nós estamos atentos a esse sofrimento. E às vezes a pessoa só precisa ser ouvida, escutada, acolhida, porque o problema dela vai continuar. O filho vai continuar usando droga, vai chegar na casa dela, vai roubar, vai levar para vender, vai fazer um monte de coisa. Mas ela precisa perceber que ela não é culpada. Em alguns momentos ela poderia ter uma responsabilidade diferente, mas não teve. Então vamos trabalhar com esse momento. Então é isso que eu queria pensar, né? Enquanto nós, profissionais de saúde, o que nós podemos fazer? Mesmo que a gente não tenha ninguém na nossa família que seja um drogadito, mas nós temos
colegas, família de colegas, e temos os nossos usuários, que são os nossos pacientes. Então, que a gente possa sempre lembrar desse mês de junho, desse dia 26, em todos os dias. Todas as vezes que nós formos atender alguém, que a gente possa abrir o nosso coração, os nossos ouvidos, para ouvi-lo, para acolhê-lo e fazer as orientações corretas o máximo que nós conseguirmos. A questão e o detalhe muito importante é que nós já estamos tão cansados que a gente sequer lembra disso. E toda vez que eu tiver a oportunidade, eu vou dizer, vamos cuidar de nós. Na semana passada, eu tive que fechar um relatório de um atendimento que eu estou acompanhando há quase 2 anos. E quando eu entreguei o relatório, eu conversei com a servidora, com a gestora, conversei com a minha gerente, falei assim, olha, isso foi o que eu dei conta de fazer. Há quase 2 anos. Então agora essas instâncias superiores a mim precisam tomar providências. Então quando você tem essa sensação, quando você se respeita pelo que você fez da melhor maneira que você pôde fazer, você não adoece. Até porque são centenas, né? Não dá para a gente envolver com cada um deles. Então a gente precisa cuidar de nós também. E cuidar de nós não é simplesmente criar um muro de proteção e achar que nós estamos protegidos atrás desse muro imaginário. Porque não estamos, porque as coisas ruins não chegarão e as boas também não. Muito obrigada e pensemos em como nós estamos consumindo drogas lícitas, em especial os comprimidinhos. Muito obrigada.